paz do Senhor, irmãos. Eu fiz um vídeo um tempo atrás, crescimento da igreja. É um vídeo que eu fiz no monte. E agora estou aqui para fazer outro vídeo sobre o crescimento. Aquele foi o crescimento espiritual da igreja, né? Na igreja. Esse aqui é sobre o crescimento da igreja. Como a igreja cresce. Né? A igreja em si, ela vai crescendo um após um dentro da igreja. Agora eu vou ler aqui no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, diz assim, ó: antes de Jesus subir, de ser arrebatado, ele disse assim, ó: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então, antes de Jesus subir, ele deixou essa palavra para os discípulos: ó, vocês têm que ficar na igreja orando, buscando a presença do Espírito Santo. Ele deixou bem claro isso, certo? Aí, a revelação está aqui, ó, quer ver? Deixa eu ver aqui. Em Atos dos Apóstolos mesmo, certo? Vamos ver aqui, ó. Capítulo 2 e versículo 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Certo? Então aqui está a revelação, ó. Bem claro que eles perseveravam na doutrina, né, dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Bom, quero deixar bem claro assim, ó, irmãos. As orações, existe muito segredo, certo? Existe oração de joelho, existe oração de pé, existe oração deitado, né? A pessoa está doente, que nem Ezequias, no Velho Testamento. Ezequias orou deitado, ele virou a sua face e orou. Pediu para Deus ter misericórdia dele. Confessou seus pecados, certo? Mas vamos falar aqui na oração na igreja, que é um grande segredo. Bom, a oração na igreja, né, existe o círculo da oração. Bom, o círculo da oração é tão misterioso que muitas vezes, essas igrejinhas pequenininhas principalmente, começa um irmãozinho lá, coloca uma mesinha, certo? E ele ora, certo? Ele ora, né? Ele fica orando, né? E nessa oração, quando ele ora, ele pede a misericórdia de Deus, certo? Então, quando ele está orando ali, ele tem um tempo de oração, certo? Ele tem dias de oração. Ele tem momentos especiais de oração. Ele não fica só assim, ó. Eu vou abrir o culto agora e vou orar. Não, não. É momento especial. Ele fica, por exemplo, se é uma segunda-feira, se é uma terça, ou se é uma quarta-feira, ou se é uma sexta. Não. Ele tem aqueles dias certinho de oração, certo? Bom, o que acontece? Esse irmão que fez essa oração, com certeza, a hora do culto, ele recebe uma oportunidade, ele divulga aquela oração, né?
ele divulga que ele recebeu a oração, certo? Que ele recebeu aquela oração ali, ou até mesmo uma revelação. Ó, esse horário, meus irmãos, para ver que o diabo não gosta, esse horário, nunca tem mosca aqui. Nunca. Aqui é um lugar alto. Isso aqui é um lugar alto. E agora tem uma mosca me incomodando aqui, para vocês verem que é a fúria do capeta, a fúria do diabo. Botou uma mosca aqui para me incomodar. Mas, meus amados, é assim, ó. É para tirar a atenção da gente, né? Mas eu sei que é o inimigo. Quer ver uma coisa? O irmão começou a orar. Vamos que a igreja começou agora, certo? Começou. O irmão começou a orar, o pastor da igreja começou a orar sozinho, porque a esposa estava lá atendendo os filhos, não deu, ele conseguiu orar sozinho. Chegou naquele final de semana que teve o culto abençoado, ele chegou e disse: irmãos, tem que ver, na terça-feira aqui, irmãos, olha, venha comigo na terça-feira orar, certo? Das 6 horas às 7 eu vou estar aqui orando, buscando a Deus. Pronto, ele anunciou, vai aparecer alguém, certo? Vai aparecer alguém. O que ele faz? Ele pega a Bíblia, certo? Explica um pouco sobre oração, e começa a oração, das 6 às 7. Pronto. Aquele dia vai ser maravilhoso. Que for 1, ou 2, ou 3, ou só ele sozinho, ele faz aquilo igual, certo? Bom, pronto. Nos próximos dias vai aparecer pessoas, e assim sucessivamente. Ele lê o Salmo 91, ele lê o Apocalipse 12 e depois começa a oração. Para quê? Porque quando a pessoa lê a Bíblia, quando aquele ministro, aquela pessoa que está ali lendo a Bíblia, falando sobre oração, as pessoas que nunca tiveram experiência com Deus na oração, naquele momento ali, elas vão ouvir a palavra e vão estar em oração. Eles vão ter um desejo, aquela unção daquela pessoa que está ali na frente no ministério da oração, vai passar para aqueles que estão recebendo até mesmo a oração daquele da frente e aqueles que vão orar. É assim que cresce uma igreja, certo? É assim. Porque aquelas pessoas vão aplicar o coração. E aquelas pessoas que vão chegar ali na oração são pessoas sedentas. São pessoas que estão com sede de Deus, pessoas que estão interessadas em buscar a presença de Deus, pessoas que querem sentir a presença do Espírito Santo. Viu que até a mosca saiu aqui, ó? Ó, viu? Confirmação de Deus. É verdade, meus irmãos. Eu fiz isso por vários anos. Eu me lembro que na minha mocidade nós buscávamos das 6 horas da tarde até as 15 para as 8 da noite. E a gente buscava de segunda a sexta-feira e chegava no sábado e domingo, nós tínhamos sede de oração. Esse tempo aí foi um tempo muito bom. Os anos 90, certo? Já faz muitos anos isso. Então, o que restou para nós é experiência, né? Cada vez tem lutas diferentes, a gente está em outra cidade, a gente não está dirigindo igreja, não tem chave de igreja, mora longe da igreja. Mas é assim, a gente procura transmitir a experiência que a gente viveu e a gente procura colocar tudo aquilo que a gente aprendeu, que nós aprendemos perante Deus, na prática, né? Procuramos colocar para as pessoas ter o entendimento. Então o crescimento da igreja é aí. Aí o que acontece? A pessoa que ora, ela tem vontade de trabalhar na igreja, ela tem vontade de limpar a igreja, muitas vezes ela pode limpar um banheiro, pode passar um pano nos bancos, muitas vezes ela tem vontade de ler mais a Bíblia, já vai estudar, já recebe um dom, outro tem vontade de evangelizar, entregar folheto, outro tem o dom de ensino. Então, através desse círculo de oração, que as pessoas vão recebendo dons do Espírito Santo. Esse vídeo que eu falei, Deus me deu lá no monte acerca do crescimento da igreja, crescimento espiritual na igreja, aquilo lá é bem aprofundado, aquilo lá é muito mistério. Agora, esse ciclo da oração é fundamental uma igreja ter. Toda igreja que tem esse círculo de oração,
que os pastores estão ali, ou que membros estão ali orando, buscando a presença de Deus, os jovens, né? As irmãs, o círculo de oração, o círculo das irmãs do louvor estão em oração, é uma bênção. A igreja, ela fica cheia do Espírito Santo, é uma igreja abençoada por Deus, né? A igreja cresce na oração, certo? Então isso aí é a revelação da palavra de Deus sobre Atos dos Apóstolos. Por que a igreja crescia? Por que Deus enviava o anjo na frente e enviava as almas até eles? Porque eles eram unidos em tudo. Eles eram unidos na oração, no partir do pão, certo? Claro que tinha uns que eram ricos mesmo, tinham propriedades, grandes propriedades, então tinha pessoas que eles vinham, eles sabiam que as pessoas tinham condições de trabalhar, que tinham condições de administrar seus bens, né? Porque eram empregados, trabalhavam lá, tinham um bom testemunho, então eles dividiam essas propriedades, eles davam parte para aquelas pessoas, né? É que hoje é difícil acontecer isso, né? Difícil até porque tem pessoas que não têm o dom de administrar, né? Não tem dom de administrar os bens. Mas naquela época eles perceberam isso e eles dividiram, entende? Então eles eram unidos no pão, repartiam o seu pão, eles faziam muita reunião também nas madrugadas em oração, eles oravam de casa em casa, certo? Então por isso que a igreja cresceu, Deus enviava as almas. E hoje, o Deus daquele tempo é o mesmo Deus de agora. Nós é que temos que fazer a nossa parte. Amém, irmãos? Que Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus. Amém.